Rádio Difusora de Alagoas. São 8h38. A partir de agora vamos conversar com a doutora Fátima Almeida. Ela é médica do sono. Mais que descanso, o sono, ele traz uma qualidade de vida, protege contra a degeneração cerebral e tantas outras doenças que podem ser combatidas somente se você dormir bem. Porque o sono, ele é uma higiene. Doutora Fátima, boas-vindas, bom dia, que bom tê-la aqui, doutora Fátima, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Só dar uma aproximadazinha do microfone. Certo. Bom tá dia, ótimo. tudo bem a todos os telespectadores da Difusora, a todos vocês. É um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Fátima Almeida, sou otorrinolaringologista com subespecialização em medicina do sono. E tem nome de jornalista, né? Tem sim. É Fátima Almeida. Fátima Almeida. Não é? Nome forte, potente. É isso. Doutora Fátima, sabemos que uma grande parcela da nossa sociedade, fala aqui do Brasil, porque os dados de lá fora eu nunca dei uma estudada, é de que a maioria das pessoas no Brasil, elas reclamam de falta de sono. Uns têm insônia, né? Outros têm problemas realmente para dormir. Não chega a ser insônia, mas aí é uma dificuldade. A senhora, que é uma especialista da área, a senhora tem esses números de porcentagem aproximada? 65% da população mundial está com problema de sono. 65%? 65%. Meu Deus. E várias causas, né? Tanto insônia, como insônia inicial e de manutenção, como outros distúrbios do sono, como a apneia do sono, como o síndrome da perna inquietas. Então, são várias causas que podem levar exatamente a um sono, de uma deficiência desse sono tão importante para tantos sistemas do nosso corpo. A curto prazo, a gente sabe que uma das coisas que aparece é a irritabilidade. Mas a médio e longo prazos, uma pessoa que não consegue dormir adequadamente, quais são os danos que essa pessoa vai ter na sua vida? O sono, ele é natural, não é? E ele faz uma reparação tanto física como mental. Porque durante o sono, onde nós melhoramos o nosso sistema imunológico, mexe com o sistema cardiovascular, mexe com o sistema metabólico, então envolve todo o sistema. Então, a longo prazo, são várias as consequências. Então, o sono, a gente tem que, no mínimo, ter um tempo com qualidade boa de sono. Então, diante do sistema imunológico, por exemplo, durante o sono, a gente libera os anticorpos, que são proteínas, porque a gente ativa o sistema imunológico de defesa. Então, durante o sono, esse sistema imunológico, ele é ativado com liberação de anticorpos. Então, quando você tem uma virose, quando você tem uma bactéria, você é combatido. Se você não dorme bem, você tem mais tendência a adoecer. Você tem menos tendência a se recuperar, mais dificuldade em recuperar. É por isso que quando a gente vai ao médico, que a gente está passando por algum quadro de virose ou infecção, diz repouso. Isso, não é à toa. Até antes os nossos pais já falavam, né? Menino está doente, vai dormir, vai descansar, vai repousar. Exatamente, porque você ativa o sistema imunológico, você produz mais anticorpos. E com isso, o anticorpos é o quê? Ele defende, ele ataca esse vírus, ele ataca essa bactéria. E também ele estimula a maior produção desses anticorpos, são proteínas de defesa do nosso corpo. Doutora Fátima Almeida, de que idade que começa essa deficiência do sono das pessoas? A deficiência de sono, ela em várias idades, desde que nasceu já pode acontecer. Então, exemplo, numa criança. Se é uma criança, normalmente os pais vão ter uma privação do sono porque vão ter que acordar, dar de mamar. Então, já é esperado acontecer isso para os pais. A criança também ela tem que acordar, ela tem que mamar. Isso daí vai cortando um pouco os ciclos. Porém, ela dorme mais tempo. Né? Porque é durante o sono que são liberados alguns hormônios. Bem alimentada, né? Principalmente os de crescimento. Por isso que a criança ela tem que dormir tão bem, porque ela precisa crescer. E aí, se a gente for observar, as crianças dormem muito mais tempo do que os adultos. E a depender da fase, ela vai diminuir esse tempo de sono. Então, quando nasce, ela vai dormindo mais, e aí depois vai para a adolescência, que aí você também tem mas aí já tem um ritmo diferente de sono, eles tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde, e aí vão mudando esses ciclos de sono. Porque o sono, eles são vários ciclos que pode ter durante a noite.
Então, a criança tem mais ciclos de sono do que os adultos. Os adultos em torno de 6 a 7 ciclos. E que são esses ciclos de sono? Nós temos 25% da noite, nós passamos em uma fase do sono, que é o sono REM, porque o sono é dividido em duas partes. Certo. Sono não REM e sono REM. O sono não REM, ele tem o estágio 1, 2, 3, que é um sono profundo, e nós vamos para o sono REM. Qual a fase mais importante? Todos eles são importantes. A importância de ter essa valsa, não é? Da gente passar por todos os estágios. Então, a gente vai 1, 2, 3, REM, e depois nós vamos voltando de novo para 1, 2, 3, REM. Então, se perguntar qual a fase mais importante, o importante é que nós tenhamos essa arquitetura do sono harmônica. Falam que quando você chega a sonhar, é que você está naquele sono mais profundo. O sono mais profundo em si é o estágio 3, que é onde é a liberação dos hormônios. O sono REM, você está numa atonia muscular, você está com o corpo totalmente em repouso, mas o seu cérebro está em atividade. Porque ele está fazendo a limpeza de tudo aquilo que a gente produz, do que a gente aconteceu durante o dia. Fazendo uma limpeza cerebral mesmo, das toxinas. Então, nesse sono é chamado de sono REM. No sono REM, sonhamos em todas as vezes que aparece sono REM, nós sonhamos, mas nem todos nós lembramos. Certo. A gente lembra quando a gente é despertada, a gente acorda no sono REM. Aí a gente vai lembrar do sonho. Doutora, minha mãe conta que quando estava grávida, ela foi ao médico porque eu não mexia. Chegou uma fase que eu não estava mexendo. Ela disse que já tinha mais de 2 dias que eu não mexia, ela foi lá. Ele foi, me cutucou, me ouviu e disse que ela está muito bem, na verdade, ela até dormindo. Aí mexeu na barriga e eu acordei e eu mexi. E desde que eu estava na barriga até o dia de hoje, eu durmo muito. Se eu me encostar numa cadeira em casa e dormir, eu sonho de ter sonho e de lembrar meia hora. Eu vejo por mim, eu tenho essa facilidade. Já foi até motivo de briga no meu casamento, porque eu encostava, já dormia e já sonhava. Certo. Meus filhos não são assim, não são desse jeito, não tem essa quantidade. É porque eu tenho alguma produção hormonal diferente? Vamos ver, esse excesso de sono é durante o dia ou é à noite mesmo? Qualquer hora. À noite, por exemplo. À noite eu deitei... Pode contar, de 1 até 5. Eu não chego no 5 já dormi. E no outro dia você está bem? Estou tranquila. Eu sempre dormi muito bem. Ah, que maravilha. É o sonho de todos, não é? Eu nunca tive problema de sono. Nem todos são iguais, não é? Mas lá atrás, a minha tia, que é da área de saúde, ela não é médica, ela é enfermeira, ela dizia... Ela achava estranho porque eu dormia demais. E ela me levou para fazer alguns exames, que ela achava que eu poderia ter anemia e tal, e blá, blá, blá. Eu fiz alguns exames... Tanto para ver se eu tinha anemia, se eu tinha algum problema hormonal. E não, foi detectado que eu estava de boa. É porque existe também a hipersonia, que não é bom. Isso quando é durante o dia. Então, as pessoas que têm a hipersonia, então você acorda, quando você está em atividade, você senta e está em uma penumbra, está assistindo filme, ou você está dirigindo e você dorme. Aí sim, existe patologias por trás disso, que é pode ser uma narcolepsia. Então, isso tem que ser estudado também. Então, você pode dormir a noite toda, ter a qualidade do sono. Tem muita gente que faz... Muita gente não, menos gente que são privilegiadas. Mas também pode ser uma patologia se isso for durante o dia. Então, por exemplo, chega paciente que diz, doutora, eu preciso trabalhar e eu não posso sentar que eu durmo. Nossa. Então, isso no dia das suas atividades... Não é assim não, né? Eu, inclusive, nem cochilo aqui. Então é maravilhoso. Significa que você tem um sono bom. Mas aí a gente vem para a higiene do sono. Como são os filhos? Como é que ele passa a noite dele? Porque, na realidade, para você ter uma boa qualidade do sono, tem que começar a partir da hora que você acorda. Então, durante o dia, você já tem que ir preparando o seu sono. É para a noite. E a preparação começa na hora que acorda. Acordar, se expor ao sol, fazer uma atividade física, alimentação durante o dia. Se tem os problemas para resolver, você tenta resolver durante o dia. Não leve para a cama. Não leve para a cama. Faz um diário. Eu tenho que resolver amanhã. Então, já escreve no papel, não no celular, porque tem a luz azul, isso também me prejudica. Então, tudo isso é uma preparação para você ter uma boa qualidade de sono. A alimentação, além do café, que o pessoal sempre fala por conta da cafeína, existem outros alimentos que atrapalham o sono, doutora? Café, Coca-Cola, chocolate, chá preto, chá mate, tudo isso interfere. São excitantes
para o cérebro. Guaraná, Então 8 horas ele catuaba. dura mais ou menos no corpo. Então, se você vai... eu tomo até 4 horas, mas 4 horas mais 8. Então, até meia-noite ainda vai... É verdade. Esse mesmo, minha conta, né? Então, até essa hora você ainda vai estar estimulada. Quem tem insônia, você tem que tomar o café no máximo pela manhã. Depois já ir preparando. Se você vai dormir e você come, faz uma alimentação que tem a digestão mais... Isso também vai demorar prejudicar. a dormir. Muita É gente, a gente vê lotado as cabaninhas de açaí, lá da É. praia. Muita gente faz a caminhada, termina a caminhada, vai lá tomar o açaí. E às vezes toma o açaí, como diz, bem carregado, né? Bota Aham. lá guaraná, bota lá catuaba. Então é problema comer uma coisa dessa à noite. Sim, sim. Tem gente que toma... Por exemplo, meu esposo, ele toma café à noite. Ele deixa a gente com inveja, porque ele chega a tomar uma xícara de café, 2 xícaras de café à noite, aquele cheirinho, e ele dorme super bem. Nem ronca, nem tem apneia. Oh, que bom, Sona né? bem, é reparador, no outro dia está ativo. Eu já não faço isso. Eu não tenho posso que fazer tomar café também. Eu já tenho que À fazer noite, minha não. higiene do sono. Eu não posso. Higiene Se eu do tomar sono. café à noite, eu percebo que o sono, assim, por exemplo, se eu deitar 10 horas, o sono chega. Se eu tomar café à noite, 10 horas meu sono não chega. Aí eu já sei, eu nem tomo. Exatamente. Porque eu gosto de É dormir. verdade. Já tem que fazer essa higiene. E uma das maiores causas hoje também de distúrbio do sono é a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Que significa o quê em pormenores, doutora? Síndrome de apneia, síndromes é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, aquele paciente que ronca é um sinal, né? Então, todo paciente que ronca, ele tem que ser investigado. Porque, assim, o ronco, se alguém chegar para mim e diz, doutor, eu ronco, ele já sabe que ronca. Então, o ronco em si, se fosse só o ronco, ele seria prejudicial só para a pessoa que está do lado. Mas tem que investigar por trás desse sono se ele tem apneia, que são o quê? São pausas respiratórias que acontecem durante o sono, no mínimo 10 segundos. E essas pausas respiratórias, quando você faz essas pausas respiratórias, que é uma obstrução da via aérea superior, você mexe com todo o sistema cardiovascular. Você diminui a oxigenação, você faz uma hipóxia, vai estimular para aumentar. Quem é que leva oxigênio? Então, a gente precisa... O sangue, né? Através da hemoglobina. Então, o coração é quem bombeia o sangue. Então, durante a noite, você faz essa apneia, você vai ter que trabalhar todo esse sistema. Então, vai aumentar a contração muscular para levar o sangue, para levar o oxigênio. Isso aí você pode levar arritmia cardíaca. Por quê? Porque o coração ele fica mais acelerado. É como se você vivesse tomando um susto o tempo todo. Nossa. Se a gente está porque é alerta, na realidade. Quando a gente vê em alerta o perigo tempo pra quem todo. tem essa apneia do Isso sono, é né? muito perigoso. Horrível. Você pode ter uma cefaleia matinal, você aumenta o índice de infecções, você aumenta o risco de infarto, de AVCs isquêmicos. Então, a apneia é um dos maiores problemas e que tem tratamento. Então, todo mundo que ronca tem que ser investigado. Mas nem todo mundo que ronca vai apresentar apneia. Mas tem que ser descartado, porque todos que têm apneia, eles roncam. Eu conheço um empresário que ele dorme com equipamento no É o CPAP. Porque Como existe o nome daquele, desse... CPAP, que é um aparelho de pressão positiva. Isso. E esse CPAP tem indicações. Então, a depender do nível da apneia, a apneia ela pode ser leve, moderada e severa. A dele é severa. É severa, Por é. isso que ele precisa E também a de- gravidade vem de acordo com a diminuição do oxigênio, com a dessaturação. Então, às vezes, você tem um índice de apneia e hipopneia que não é alto, quer dizer, até 5% da noite, o adulto pode ser considerado normal, o número de apneia e hipopneia. Já em criança, uma apneia por noite, por hora de sono, já é considerada patológica. Nossa. E no adulto, 5,1 a 15 é um índice de apneia e hipopneia leve. De 15,1 a 30 é considerada moderada. E acima de 30 é considerada acentuada ou severa. Aquelas pessoas que roncam muito, muito alta, elas têm o risco gravíssimo de ter algo enquanto dormem, né? Sim. O Uma paciente parada faz... cardiorrespiratória. Sim, aumenta o índice de infarto, de parada cardiorrespiratória, exatamente porque acontece essas pausas. Você fecha totalmente a via aérea superior. Eu tenho uma ex-cunhada que ela não deixava ninguém dormir. Se você estivesse numa casa com ela, você não conseguia dormir. Se você pegasse um sono depois dela, era um problema. E a gente conversava com ela, mulher, pelo amor de Deus, vai no médico, se trata, isso não está normal. E ela ficava ofendida, se chateava, até que um dia ela quase morre.
meu irmão acordou com ela se estribuchando e a gente teve que socorrer ela às pressas. Ela estava na casa da minha mãe, na época elas estavam em viagem. E assim, o médico, quando chegou e foi perguntar o histórico, né? Aí ela disse, não, eu ronco muito. Ele disse, não. Você ronca muito? Ronca. A ponto de você acordar? Ela disse, eu já tive muito problema com as pessoas. Ninguém, é sério, ninguém chamava ela para uma casa de praia. E ninguém dormia perto dela. Mas era uma coisa horrorosa. E, olha, ela não tinha um sobrepeso. Ela era cheinha, rechonchundia, mas não tinha um sobrepeso. Mas era terrível. E ela não se cuidava. Ela só passou a se cuidar depois desse episódio, porque ela quase morre mesmo. E aí passou um tempo até na fisioterapia, porque teve aquelas porque, assim, sequelas. Roncar pode acontecer. Se você bebeu no dia, se você está muito com privação de sono, está muito cansado, pode acontecer o ronco. Não é? Então, esse não seria o problema. Porém, se você tem outros fatores associados, você ronca. Porque existe o ronco primário e o ronco secundário. Às vezes, a pessoa só ronca. Então, o ronco só vai prejudicar você. Mas se você está com o seu parceiro, está atrapalhando a sua noite de sono, tirando seu parceiro ou sua parceira da cama, vamos tratar esse ronco exatamente para não atrapalhar. Não, né? Aquele ronco que o vizinho ouve. Agora também existe casos que o problema vai para o próprio paciente. Sim. Não é? Então, o tratamento é individualizado. Então, tem que ser estudado. E aí a gente faz os exames de polissonografia. O que é a polissonografia? É aquele exame que a gente faz durante a noite, onde nós vamos estudar, fazer um eletrocefalograma. Nesse eletro, a gente vai ver os estágios do sono, porque se é durante a noite, a gente tem que colocar o paciente tem que estar dormindo, porque não está sendo durante o dia. Aí, durante a noite, a gente vai exatamente investigar se ele tem apneia, se ele não tem apneia, o índice de apneia e hipopneia. As causas desse ronco, né? As causas vêm porque é a história clínica, física, mas o exame complementar. O emocional também afeta aí? Começar a tratar, né? Para começar a tratar. E o tratamento é muito individualizado. Então, assim, é mais comum no obeso do que no magro, mas também o magro pode ter apneia leve e pode ter severa também, e precisar de CPAP. É mais comum em homem do que em mulher. 3-1, mais ou menos. Porém, quando a mulher entra na menopausa, que ela não tem mais a proteção dos hormônios, estrógenos e progesterona, ela tem tendência a fazer apneia. Então, aquela mulher que fica brigando com o marido, você ronca. Quando chegar na menopausa, tem grande tendência a roncar. E o tratamento envolve vários tipos. Então, pode fazer a fonoterapia, a depender. Pode usar um aparelho intraoral. Pode usar um CPAP. Então, são vários os tipos de tratamento. Pode mudar a posição. Tem gente que só ronca na posição dorsal, decúbito dorsal para cima. E se você coloca ele do lado, ele melhora. E tudo isso você investiga na polissonografia. A posição que ele piora o ronco, a posição que ele faz a apneia. Então, a gente faz a polissonografia basal. Tem outra também, polissonografia. Quando a gente pega um paciente que ele tem aquela história, que a gente sabe que ele tem apneia, a gente é acostumado a atender. Então, a gente pega paciente que diz, não, isso tem apneia severa. Para ele não fazer 2 polissonografias, eu posso pedir uma polissonografia metade. Basal, sem CPAP, e a segunda já colocar o CPAP, para ele não ter que repetir depois. Mas são casos bem selecionados. Doutora, esse tipo de exame, o SUS cobre, não cobre? São exames particulares, são exames muito caros? A população que está nos ouvindo agora, ela consegue fazê-lo? Ele não é um exame barato, porque também é um exame que tem um custo muito alto. Ele passa a noite na clínica, tem que ser pago, tem vigia, tem ar-condicionado, hotelaria, então, né? só o SUS não paga? Não, o SUS faz no HU, Hospital Universitário, mas tem, eu acho que são 1 ou 2 leitos. Então, faz sim. Agora tem uma filinha, mas demora um pouco, porque são poucos. E hoje algumas clínicas fazem, mas o custo é muito alto, que tem clínica que está desistindo de fazer. Mas ele é imprescindível, é importantíssimo. Vigia a pessoa a noite inteira, né? Vigia a pessoa a noite toda. Porque nós temos 3 tipos de exames, né? A gente pode ter a polissonografia tipo 1. Nós temos a polissonografia tipo 1, é aquela que você dorme na clínica, que é o padrão ouro. Está com técnica, está toda montada direitinha, não é? Tem a filmagem, porque tem alguns distúrbios do sono que precisam ser filmados. Tem a tipo 2, que o traçado é o mesmo, a montagem é a mesma, a gente estuda o cérebro também, os estágios do sono. A única diferença é que ele vai para casa, não tem a técnica, se sair algum eletrodo, ele pode perder o exame, né? Porque a montagem é a mesma, a leitura é a mesma. E se tiver algum outro distúrbio que precise de filmagem, não vai ser filmado, mas o traçado é o mesmo, certo?
Existe o tipo T, que é a apneia link, que esse daí tem que ser selecionado muito pelo paciente. Se eu só quero saber apneia e hipopneia, e eu sei que a história dele fala bem a favor desse, a gente não vai estudar os estágios do sono, Certo. só a parte respiratória. Como é que a família consegue detectar essa questão para chamar a atenção da apneia? Porque, vamos lá, a pessoa roncar é uma coisa, mas aquelas paradinhas que dá aquela dobrada, essa que seria a apneia? Essa provavelmente é a apneia ou uma hipopneia, porque a apneia é a pausa respiratória total. E a hipopneia é a diminuição do fluxo aéreo. Ele vai em um fluxo normal e ele diminui. Com isso, você faz despertar ou baixa a dose. Paradas são segundos, né? É, no mínimo 10 segundos. Aí já- Se for 8 segundos, 3 segundos, 4 segundos, não é considerada apneia. Então, ele é medido mesmo tem um durante a tempo, leitura. né? Então, a apneia são pausas respiratórias que acontecem durante o sono, no mínimo de 10 segundos. Falar em pausa, a gente vai aproveitar Isso. para beber água, dar uma pausa, irmos para o apoio cultural. Esse assunto tá A bom. gente volta já, Está né? rendendo. Estamos conversando com ela, a doutora Fátima Almeida, especialista no sono, médica do sono. Ela é otorrinolaringologista com essa especialidade. Voltamos já. A gente volta acordado, viu? Sim, preferencialmente. 9h03, estamos recebendo a doutora Fátima Almeida, ela é médica do sono, otorrinolaringologista, se especializou nessa área. Por que, doutora? Uma otorrinolaringologista, olha assim, diz assim, olha, eu não quero tratar só de nariz, ouvido e garganta, apesar de que tem a ver, né, o sistema respiratório, a garganta e tudo mais. Aí eu quero me especializar em sono. Em que momento que deu insight a senhora quis ir para essa área, doutora? A medicina do sono, ela surgiu mais ou menos em 1969. E ela envolve uma equipe multidisciplinar, porque o sono, ela envolve uma equipe multidisciplinar. Então, ela envolve otorrino, porque a maioria tem apneia e hipopneia, roncos. Então, quem é que trata isso? Otorrino. Certo. Então, tem os distúrbios psiquiátricos, então, o psiquiatra também, insônia. Cada um no seu quadrado. A pneumologia, a clínica médica e a neurologia. Então, ela envolve uma equipe multidisciplinar. a Muito medicina. grande, né? É, não envolve só uma especialidade. Certo. Então, A quando senhora a gente encaminha, né? não, a gente estuda tudo, mas tem casos que eu tenho que mandar para a neurologia. Eu dou o diagnóstico e precisa de um tratamento. Então, exemplo, narcolepsia. Então, aquele Dependendo paciente... do caso, vai para o especialista. Às vezes o paciente normalmente procura muito otorrino, por quê? Porque eles roncam. Então, a maioria vem para o otorrino. Mas, às vezes, você faz um exame que um psiquiatra pediu, que um neuro pediu, e aí você faz o laudo, que os otorrinos normalmente fazem o laudo, como também os neuro fazem, aqui em Maceió são mais otorrinos, também tem neurologistas que fazem laudos, e aí eles procuram você. Quando você resolve, você tem um conhecimento em todas as áreas, porém, você tem casos, exemplo, cardiologia que envolve também, você manda para o cardiologista. Isso, né? Então, hoje envolve tanta equipe multidisciplinar que algumas especialidades já perdem o exame. Então, é justamente por isso, doutora, que quando você não dorme bem, você está correndo praticamente um risco de vida grave, porque Gravíssimo. são tantas áreas. São tantas áreas. E envolve áreas importantíssimas, né? Então, hoje, Exato. exemplo, os cardiologistas, quando eles pegam um paciente que tem que a pressão arterial ela tem dificuldade de controle, eles pedem o exame de polissonografia. Entendi. Por quê? Porque ele pode ter apneia. E ele pode fazer pique hipertensivo durante a noite. Quando pede o mapa pressórico, faz aqueles piques hipertensivos, tem que descartar a apneia. Isso. Doutora, qual é a diferença e por que acontece? Pessoas com sono leve e pessoas com sono pesado. Ô, criatura, tu dorme demais. Teu sono, o mundo acaba e tu tá dormindo. O cara entra na casa e tu dormindo. Se você faz a polissonografia... doutora, assim, né? Sim. Tem gente que fica mais no sono superficial. Isso são várias Tem coisas, um que é de né? Então, o passarinho. paciente mais ansioso, ele demora a iniciar o sono. O paciente depressivo interfere na manutenção do sono. Tem paciente que ele faz uma higiene do sono de 8 anos. Então também é dele mesmo, né? Tem uma sono de qualidade. Do sono, né? Porém, tem gente que tem uma sonolência e dorme rápido, mas o paciente que tem apneia, ele dorme rápido, entra no sono REM rápido, mas no outro dia ele não tem um sono reparador. Então, Acorda ele... cansado. Quando você olha, por quê? Porque ele faz microdespertares. E microdespertar não é vigília. Microdespertar é você sair do sono, no outro sono mais profundo que você estava, e ficar fazendo aqueles... Quando você sai, você está entrando no sono mais profundo, você faz a pausa respiratória, então... E aí você superficializa o sono. Então, são microdespertares. Então, ele vai ter no outro dia um sono não reparador. Então, ele dormiu, mas não se sente reparar. O sono dele não é Quando eu era reparado. menina, doutora, se falava que quando você força para acordar alguém, isso era extremamente maléfico para aquela pessoa.
não acordar ninguém no susto e não forçar para a pessoa É acordar. verdade. É verdade isso? Porque Continua assim, sendo? Eu morria de medo de acordar alguém assim, não. de porque ímpeto não, e a pessoa quando passar vai mal. acordar, não. Eu tinha Não medo, precisa sério. mais, A minha mãe me causou trauma. Se ele minha tiver no- esposa, se eu acordar, ela é Maria da Penha. A minha esposa é. Não, também ela está no sono profundo, no sono de ondas lentas, e a pessoa acorda assustado mesmo. Se você acorda no estágio 1, 2, até na transição sono-vigília, você não vai se assustar. Mas se você acorda no estágio 3, com o sono de ondas lentas, e está no sono profundo, a pessoa se assusta Ela mesmo. passou a noite acordada olhando o cachorro, né? O Dona Salsicha. No dia que o Salsicha ia morrer. Sim. Aí quando o Salsicha morreu, ela estava dormindo. Eu fui acordar. Também. Só o Salsicha morreu. Eu dormindo, agora pronto. É. Foi quando ela conseguiu dormir. Aí na hora que está relaxando, a pessoa fica chateada. Não tem Matar como não não mata ficar. não, então, né? Não, Poder mata acordar. não, mas é incômodo. acorda é incômodo. Não, dá é dor de incômodo. cabeça. Minha Porque você esposa- está no sono que você está... No sono profundo, né? Você está descansando, você está com a musculatura relaxada. Aí vem uma pessoa e acorda você no sono. Não é Outra boa coisa, situação não. também, voltando ao ronco, é quando você acorda alguém que está roncando. Alguém que está roncando está dormindo. E aconteceu comigo também, quando a minha esposa acordava. Você está roncando, eu estava no sono tão bom, criatura. O roncador, ele sofre muito, né? Porque ele fica a noite Mas todinha, deu- alguém melhorei, tocando nele. diminuiu. Muda de posição, muda de posição. Diminuiu o muda de peso, posição. viu? Aí deu uma melhorada. Eu tive uma amiga Tratamento. que passou um problema muito sério. Ela foi para um congresso lá em Manaus, na época. Ela estava no mestrado. E aí teve um congresso, ela foi lá para Manaus e ela foi para um hostel. Ela disse Eita, que não conseguiu dormir bichinha. porque a moça passou a noite todinha batendo na cama dela, dando chute na cama dela por conta do ronco dela, que ela roncava muito. E aí, na volta, ela fez esse exame de dormir no local. E aí o médico já tirou, porque ela tomava uma garrafa de café por dia, o médico já cortou esse negócio, garrafa... Posição, alimentação mais leve durante a noite. Fazer tudo exercício, isso. perder dormir peso e tal. Só ir dormir depois 3 horas depois de jantar, porque tudo isso interfere. A posição de dormir. Existe essa coisa, doutora, de verdade, falar do sentido científico, de pessoas que naturalmente trocam a noite pelo dia? Existe. Existe algumas pessoas que fazem isso, mas normalmente acontece mais em pessoas que trabalham de turno. De turnos, cantores, músicos. Músicos, cantores, né, os vigilantes, tudo. e Isso pessoal é da muito noite. prejudicial, porque não é o mesmo sono. Você dormir durante a noite não é a mesma qualidade que você dormir Mas aí, no durante caso, o dia. vamos citar um exemplo. Tem pessoas que não são do ramo do show business, tem pessoas que não são vigilantes e profissionais que precisam trabalhar de plantão. São pessoas comuns que têm seu emprego pelo dia, às Normal, vezes né? exato. Mas diz que não consegue, exemplo, não consigo dormir antes das 3 da manhã, só consigo dormir depois das 3, 4 horas da manhã. Existe naturalmente isso? Ou é porque ela Natural, força né? para estar Natural acordada? não é? Isso daí não é natural. Natural é a gente ter, porque durante o dia a gente tem um hormônio do alerta, que é o cortisol. Então a gente vai acordando, o cortisol sobe para a gente manter em alerta. E quando vai escurecendo, aí a melatonina sobe, o cortisol desce para a gente, que está na hora de dormir. Né? Então, antigamente, não precisava de relógio para acordar. A gente coloca o despertar hoje, que não é bom, mas às vezes coloca porque você está Poxa, dormindo, senão tanto você perde a tempo. hora. É verdade. Mas quem regulava é exatamente isso, a noite e o dia. Por isso que na higiene do sono, você tem que... eu tenho que tentar dormir na mesma hora e acordar na mesma hora para você organizar o seu ciclo circadiano. Então, pode acontecer, primeira coisa, tem que investigar. Se não é a higiene do sono, se não é o hábito. Isso acontece muito em adolescente. Exato. Eles vão dormir tarde, isso é prejudicial. Entendeu? Agora, tem gente que dorme o dia todo, isso também não é normal. Certo. Aí, esse daí tem que ser investigado também. Que existe um outro exame, que é chamado teste de múltipla latência do sono. Para aqueles pacientes que têm sonolência. É um exame que é feito durante o dia. A gente oferece 5 oportunidades de sono de 20 minutos com intervalo de 2 horas. Então, ele chega e diz, eu digo, vou dar 20 minutos para você dormir. Aí acorda ele, depois dos 20 minutos, e passam 2 horas de intervalo. Aí depois dou mais 20 minutos. A gente vai ver se naquele momento que de sono, se ele realmente dormiu, se conseguiu apresentar as ondas de sono, de ondas lentas, se teve sono REM. Porque o sono REM, ele aparece normalmente durante o ciclo de sono de 70 a 120 minutos depois que você inicia o sono. Se você dá 20 minutos de sono e ele já aparece, não é normal. Ele tinha que aparecer lá. E em 20 minutos você conseguir entrar no REM,
Então, ele tem algum problema, que pode ser narcolepsia ou então outro tipo de sonolência, que tem que ser tratado. Senão, você não consegue. No dia a dia, você está nas suas atividades. O melhor momento do sono é aquele que a gente acorda? O melhor momento do sono, ele é bom quando você acorda com sono reparador. Porque se você não acorda isso o sono comigo. reparador... O melhor momento do sono é quando eu tenho que me levantar. Eu posso dormir 8 horas da noite. Sabe por quê? Porque o seu sono foi um sono reparador. Então, quando acorda, já foi suficiente para você. Dormiu, então já foi suficiente. Na hora que você acorda, para estar tudo tranquilo. Quem tem TDAH atrapalha o sono, tem um sono normal ou essa pessoa? Atrapalha. Então, pacientes com TDAH, pacientes com depressão, pacientes ansiosos, ele tem um sono diferente. O ciclo de sono deles são diferentes. Entendi. Que tem que ser tratado. Todos eles são. Doutora, e hoje em dia, sim. o tratamento para insônia mesmo, padrão ouro, para que se não tiver uma patologia como uma síndrome da apneia e hipopneia, para insônia é TCC, higiene do sono. O que é TCC? É terapia cognitiva comportamental para insônia. Então, não adianta, vou botar remédio, não. Você descartou depressão, as doenças psiquiátricas, as doenças otorrinolaringológicas, você descartou as doenças pneumológicas, mas a insônia, então, a não ser em casos que seja um paciente bipolar, depressivo, aí sim. Mesmo assim, eles têm que estarem acompanhados pela terapia cognitiva comportamental, que é o padrão ouro para tratamento de insônia. Doutor, esse assunto merece uma manhã inteira para a gente sentar e conversar sobre ele. É um assunto que a gente fica... Mas a sua agenda é cheia, a gente tem outras entrevistas, inclusive a nossa segunda entrevistada já está por aqui. A gente agradece demais a sua presença. Como é que a gente lhe encontra? A senhora é ativa nas redes sociais, a senhora sempre está lá, como é que a gente faz para lhe encontrar? Sim, tem o telefone do consultório da Autossonal, que fica ali na Ponta Verde. Sim, ela vai pegar. A senhora está também na internet? Pode pegar aí o seu contato? Pode pegar. Posso pegar? Pode. Eu acho que quando eu tiver condições de fazer essa investigação inteira, eu vou fazer. Preciso não, porque eu durmo bem, Marcelo Rocha. Precisa sim. Eu preciso ver se eu estou dormindo bem, se está necessidade. tudo bonzinho, né? Tudo bom, está tudo 100%. Porque né, dependendo doutora? do preço... Faço o exame. Você vai Mas tem curar, alguns planos de saúde que cobrem, né, doutora? Você vai... Tem. Quando por tem conta do necessidade. ronco, né? Escuta, Marcelo. Quando tem necessidade, a gente pode fazer. Tem alguns planos de saúde que cobrem nesse exame. Todos os planos de saúde cobrem. Esses exames. Polissonografia. Ótimo. Eles só não cobrem o teste de microlatência do sono, que são pessoas bem específicas que fazem esse exame. Entendi. Não são em todos os exames, mas a polissonografia, ele cobre. Consegue, né? Consegue, sim. Pois E então. no SUS, no Hospital Universitário. Ótimo. Então você já sabe. Aí nós temos o telefone da Autossonal. Certo. 99939 1163. Repita, 82 99939 1163. Autossonal. Clínica de Otorrinolaringologia e Medicina do Sono. Vocês estão nas redes sociais? Estamos na Clínica Autossonal. Estamos na rede social, no Instagram. Então, gente, precisou estar lá, né? Clínica Autossonal, para você ter um sono tranquilo. Doutora Fátima, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece muito. Volte mais, que esse assunto é rico e a gente precisa despertar para ele. Obrigada a vocês e aguardo a todos os pacientes que necessitarem da Autossonal. Até a próxima, doutora Fátima. Um abraço, tudo de bom, doutora.